Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 1º de março de 2023. A você de casa, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, Vanessa, muito boa tarde. Odilon, muito boa tarde para você, o mês começando, hein? Exatamente, terceiro do ano. Exatamente, boa tarde para você, muito boa tarde para você que está em casa e acompanha a partir de agora os destaques de hoje. Começou em todo o país um grande mutirão de renegociação de dívidas e orientação financeira. A iniciativa é da FEBRABAN, em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e também com os PROCONs estaduais. De acordo com a Serasa, em janeiro, eram mais de 70 milhões de endividados no país. A Anvisa decidiu nesta quarta-feira pelo fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e aeroportos pelo Brasil. Apesar da medida de flexibilização com a queda dos números da Covid, a Anvisa continua a recomendar a utilização dessa proteção, principalmente nos mais vulneráveis, como idosos e pessoas com doenças respiratórias. Banco Central reabre aos usuários a consulta aos valores a receber. Aquele dinheiro que há muito tempo está parado na conta. De acordo com o último relatório do BC, mais de 500 mil pessoas têm mais de R$1.000 parados. O total em recursos sem movimentação se aproxima dos 6 bilhões de reais. Em tempos de quaresma, uma conta ficou mais pesada ao consumidor. Em Belo Horizonte, o preço do quilo do peixe disparou. Hoje saiu quase pelo dobro do valor que era cobrado no ano passado. Gelo marinho na Antártida chega a uma baixa recorde e histórica. Desde 1979, quando estes níveis desde quando são medidos na região, o derretimento das geleiras não recua a níveis tão preocupantes. E os cientistas já deram o alerta. Este já pode ser um sinal evidente das mudanças com o aquecimento global. E o queijo mineiro, que já ganha todo o destaque entre os melhores queijos do planeta. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta está no ar. Começou hoje e vai até 31 de março o mutirão de negociação e orientação financeira promovido pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, numa parceria com o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor e os PROCONs nos estados. Na última edição, em 2022, foram renegociadas aproximadamente 2.300.000 dívidas. Segundo a Serasa, mais de 70 milhões de brasileiros tinham dívidas atrasadas em janeiro, um recorde de inadimplência no país. No mutirão vão ser oferecidos descontos e parcelamentos para quem tem dívidas em atraso com bancos e instituições financeiras. Podem ser negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito em atraso com bancos ou financeiras, exceto aquelas que tenham bens dados em garantia, como veículos, motocicletas e imóveis. A negociação pode ser feita diretamente com o banco ou financeira, usando os canais oficiais da instituição ou pelo portal consumidor.gov.br, que o consumidor acessa por meio de sua conta gov.br. Na página sobre o Mutirão Nacional, criada para orientar o consumidor sobre como participar da campanha, há vídeos mostrando passo a passo sobre como acessar o portal, encontrar a instituição e abrir o pedido de negociação. Na mesma página, o consumidor também encontra conteúdo exclusivo sobre orientação financeira. Durante a negociação, serão oferecidos descontos e prazos especiais de pagamento da dívida, a critério de cada instituição, que define as regras e condições a serem ofertadas. Os chamados superendividados não fazem parte do mutirão. São pessoas que não conseguem quitar as dívidas sem comprometer o pagamento de despesas básicas como saúde, transporte e comida. E olha, você que tem dívidas pode ter algum dinheiro aí no banco e nem sabe, hein? O Banco Central reabriu esta semana o sistema aos usuários para consulta a valores esquecidos. Mais de 500 mil pessoas pelo país têm mais de R$1.000 a receber. No total, são 643.105 brasileiros com mais de R$1.000 disponíveis, que, no entanto, estão sem movimentar o dinheiro. Os dados do último relatório do Banco Central, divulgados esta semana, revelam mais, que 4.600.000 pessoas têm hoje entre R$100 e R$1.000 a receber.
e são mais de 29 milhões de pessoas com até R$10 disponíveis no banco. 29.282.000 pessoas. As informações são de janeiro deste ano. No total, são R$6 bilhões em valores a receber disponíveis para 38 milhões de CPFs e para outros 2 milhões de CNPJs. O único site para consulta é o valoresareceber.bcb.gov.br. A consulta e os saques estavam suspensos desde abril do ano passado. Os saques, após as devidas consultas dos valores a receber, segundo o Banco Central, poderão começar a ser feitos a partir da próxima terça-feira, dia 7 de março. 7 de março, portanto, quando as pessoas podem sacar esse dinheiro a receber disponibilizado aí pelo Banco Central. Bom, nesta quarta-feira, 1º de março, por decisão da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, acabou, a obrigatoriedade para o uso de máscaras nos aviões e também nos aeroportos pelo país. O uso da proteção continua a ser recomendado para evitar a transmissão da Covid, principalmente aquelas pessoas consideradas mais vulneráveis à contaminação, como os idosos e as pessoas com doenças respiratórias crônicas, por exemplo. Apesar da decisão da Anvisa em retirar essa obrigatoriedade do uso das máscaras, se houver mudança no cenário da pandemia, rapidamente essa obrigatoriedade pode voltar, de acordo com informações da diretoria da própria Anvisa. Pela tradição, muita gente deixa de comer carne vermelha no período da quaresma. É comum que os pescados fiquem mais caros nesta época do ano. Em Belo Horizonte, o valor do quilo do peixe praticamente dobrou se comparado ao mesmo período do ano passado. É bom preparar o bolso. Com a chegada da quaresma, os itens mais procurados para a época apresentaram um aumento expressivo nesse ano, se comparado com o mesmo período de 2022, segundo pesquisa do Mercado Mineiro. Esse momento é o momento que muita gente deixa de consumir carne vermelha e opta pelos pescados. Mas é bom ficar de olho, tanto no preço como na qualidade. Nos peixes a gente tem a sardinha, o quilo, de R$ 12,99 até R$ 29,00, uma diferença de 123%. O tambaqui de R$ 16,99 até R$ 39,90, uma diferença de 134%. O filé de tilápia de R$ 32,90 o quilo até R$ 61,90, uma diferença de 88%. Já o curimatã, de R$ 17,95 até R$ 28,90, com a diferença de 61%, e o cascudo, de R$ 18,90 o quilo até R$ 35,00, com a diferença de 85%. É bom o consumidor ter em mente que os preços subiram muito em relação ao ano passado. A gente fez essa mesma pesquisa em fevereiro do ano passado e a gente tem aumentos consideráveis. Entrou na quaresma, Semana Santa, esse período realmente o peixe fica bem mais caro. E eu já vi uma diferença aqui de uns R$ 25,00, para ser bem sincera, no preço. Mas vale a pena, o peixe é bom, tem qualidade. Eu particularmente gosto muito. Está muito alto, não tem nada barato, E o preço alto afasta os clientes. Nesta peixaria, o movimento ainda está fraco. Eu senti que o ano passado começou um pouco melhor do que esse ano, mas durante a quaresma vamos ver o que vai acontecer. Outro produto que tem espantado os olhos dos consumidores são os ovos. A dúzia do tipo branco subiu 21%, passando de R$ 8,72 para R$ 10,61. Para esse comerciante, a elevação do preço é consequência da maior exportação do produto e menor demanda interna. Subiu muito, praticamente dobrou de preço, A gente está vivendo aí um problema muito grande de exportação para fora que não estava tendo, com a gripe aviária que teve, então o que está ficando aqui está ficando muito caro para a gente comprar. A diferença do preço também está grande entre os estabelecimentos. O valor do quilo de bacalhau pode variar de R$ 110,00 a R$ 229,00. Por isso, a dica de sempre. O consumidor tem que continuar pesquisando, comprando somente o necessário. A concorrência ela se acirra muito durante a quaresma e os supermercados entram com muita força, fazendo algumas promoções, as peixarias também. Então tem que equilibrar, comprando o melhor custo-benefício entre preço e qualidade dos pescados. E para quem não abre mão da tradição,
Além de pesquisar, a dica é variar a receita. Hoje nós temos algumas opções baratas, né? A piratinga, por exemplo, um peixe de R$ 32,90, bem acessível, um peixe que dá para fazer muqueca, pode fazer frito, né? Alguns outros filés, contra filé de tilápia, né? O próprio filé de tilápia que está na faixa de R$ 47,00 também. Então essas opções são mais baratas. Semana que vem já deve abrir a pesca da sardinha também, deve entrar um preço melhor, né? Agora ficou mais fácil morar em Portugal. Os brasileiros e cidadãos de nações africanas da comunidade de países de língua portuguesa vão ter autorização de residência no país lusitano de forma automática. A nova medida vai permitir que 150 mil imigrantes regularizem a situação, além de abrir espaço para novos pedidos de residência. O documento exige que o beneficiado esteja empregado ou prestando serviço no país com carteira assinada. O pedido vale por 1 ano. A facilidade na concessão está prevista no Acordo de Mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, de 2022. Para fazer o pedido, é preciso pagar uma taxa de €15, em média R$ 82,00, pela emissão digital do certificado de autorização de residência. Todo o processo é conduzido online. De acordo com o governo português, o procedimento vai estar disponível nas próximas semanas. A decisão beneficia automaticamente 120 mil brasileiros que vivem em Portugal e já aguardavam a resposta do governo para visto de permanência no país. Nos últimos 12 anos, cerca de 400 mil brasileiros se mudaram para Portugal. O país enfrenta o envelhecimento da população e a falta de mão de obra em setores como a indústria, construção civil e saúde. Você vai ver no próximo bloco uma baixa recorde do gelo marinho da Antártida. O índice é o menor em toda a história de registro de derretimento das geleiras. E ainda uma delícia que a cara de Minas ganha cada vez mais apreciadores internacionais. O queijo artesanal mineiro hoje já está entre os melhores do mundo. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta volta já já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de casa, sempre ligadinho aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Gente, o gelo marinho da Antártida chegou a uma baixa recorde em toda a história de registro de derretimento das geleiras. Os níveis que avaliam a quantidade de gelo são medidos desde 1979. Este é um alerta que está sendo dado pelos cientistas. A redução do gelo marinho já pode ser um dos sinais do aquecimento global. E neste caso, muito em breve, as consequências podem ser muito graves ao redor do planeta. Em 1970, os cientistas começaram a usar satélites para medir o gelo marinho na Antártida. Mas só agora, em 2023, foi registrada a menor quantia de gelo marinho na região. De acordo com o Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo dos Estados Unidos, ventos, ar e águas mais quentes reduziram a cobertura de gelo para apenas 1,91 milhão de quilômetros quadrados neste mês de fevereiro. O derretimento ainda pode se alongar até o fim deste verão. 3 dos últimos recordes de gelo marinho abaixo da média aconteceram em 2017, 2022 e este ano. Navios de pesquisa, cruzeiro e pesca relatam que o continente está praticamente sem gelo. Os cientistas consideram o comportamento do gelo marinho da Antártida um fenômeno complicado que não pode ser simplesmente atribuído às mudanças climáticas. Ao analisar os últimos 40 anos de dados de satélite, se percebe a tendência de se registrar cada vez menos gelo nos polos. Modelos de computador previram que o gelo marinho iria diminuir, como no Polo Antártico, onde a extensão do território vem diminuindo de 12% a 13% a cada década, como resultado do aquecimento global. Os polos estão com temperatura de 1,5 graus acima da média de longo prazo. Outro fator é o aumento das tempestades, que quebram os blocos de gelo e os empurram para o norte, onde as águas mais quentes causam o derretimento das geleiras. Os pesquisadores alertam para o buraco na camada de ozônio sobre o continente e também ao aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera. E olha essa história agora, gente. Uma equipe internacional de astrônomos descobriu a origem de um padrão misterioso de ondas de rádio vindas do Sol e que são semelhantes aos batimentos do coração humano.
O padrão de emissão, que se repete a cada 10 e 20 segundos, foi observado pela primeira vez em julho de 2017 pelo radiotelescópio de um dos maiores observatórios de rádio do mundo, localizado na Califórnia, nos Estados Unidos. Somente agora, um estudo publicado recentemente na revista Nature Communications revelou que as rajadas de raio solar podem ter sido resultado de uma explosão a mais de 5.000 quilômetros acima da superfície do Sol, na sua atmosfera. Segundo os cientistas, esse padrão de batimento cardíaco é importante para entender como a energia é liberada e dissipada na atmosfera do Sol durante essas explosões incrivelmente poderosas. No entanto, a origem desses padrões repetitivos, também chamados de pulsações quase periódicas, tem sido um mistério e uma fonte de debate entre os físicos solares. Embora esses pulsos não sejam incomuns, a equipe de cientistas também descobriu uma fonte secundária em um local na superfície do Sol, onde correntes elétricas se quebram e se reconectam, o que também pode estar alimentando essas explosões. E essa foi a primeira vez que um sinal de rádio do tipo foi localizado nessa região, mais um fator que pode ajudar os pesquisadores a entender a dinâmica desses eventos explosivos. E tem mais jogos hoje pela Copa do Brasil. Às 8 horas jogam Parnaíba do Piauí e Botafogo de Ribeirão Preto. São Bernardo e Náutico jogam em São Bernardo do Campo. Também às 8 da noite tem Campinense da Paraíba e Grêmio de Porto Alegre, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Tem Camboriú e Manaus, no estádio das Nações, em Balneário Camboriú. Atlético Clube de São João del Rei e Brasiliense jogam em Minas Gerais. União de Rondonópolis e CRB jogam no Mato Grosso. Às 9 horas tem Operário do Mato Grosso do Sul e Operário de Ponta Grossa, em Campo Grande. Jogam também Princesa dos Solimões e Ituano. Às 9h30 tem Retro e Avaí, em Pernambuco. Caldense e Ceará jogam em Minas Gerais. E Jacuipense e Bahia jogam às 9h30 da noite. Esse último jogo com o mando da Jacuipense, um time do interior da Bahia, mas que será disputado no estádio de Pituaçu, em Salvador. E os 5 jogos amanhã fecham a primeira fase da Copa do Brasil. Veja. No Pará tem Águia de Marabá e Botafogo da Paraíba, às 4 da tarde. O Real Ariquemes recebe o Criciúma em Rondônia, jogo às 4h30. Às 7h15 da noite tem Iguatu do Ceará e América de Natal. Amanhã, às 8 horas da noite, o Maringá recebe o Sampaio Correia. No mesmo horário, tem Sergipe e Botafogo. Duelo marcado para o estádio Batistão, em Aracaju. Gente, agora mudando de assunto e falando de uma iguaria, que é a cara de Minas Gerais, mas que cada vez ganha mais apreciadores aqui no Brasil e internacionais. O queijo artesanal mineiro se destacou entre os melhores queijos do mundo. Para quem é de Minas, não existe nada que não fique ainda melhor depois que a gente coloca queijo. É queijo no pão, no bolo e até dentro do café. E pelo visto, quem é de fora também tá ficando fã do nosso produto. Mais uma vez, o queijo Minas artesanal, produzido na região da Serra da Canastra, se destacou entre os melhores do mundo no ranking Taste Atlas. Ele ficou em 12º lugar, à frente de tipos famosos como a mussarela italiana e o suíço Gruyère. Motivo de orgulho para produtores como o Miguel, que há quase 2 décadas fabrica queijo em São Roque de Minas. O segredo da receita dele é uma mistura de tradição familiar e muito cuidado. Meus avós faziam queijo, né? Aí meus pais continuam fazendo, só que em pouca quantidade, né? Mais por uso, né? E aí eu, com 6 anos, eu já ajudava minha mãe a espremer queijo, né? Então sempre eu fui muito dedicado ao queijo e gosto muito de queijo. Nós somos privilegiados lá pelo terroir, região da Canastra, né? Sobre altitude e tudo, é muito importante. Mas vem outra coisa também, que é a matéria-prima, né? Tem que ter muita higiene, muita dedicação, desde a pastagem até o leite, né?
E depois vem a mão de obra. Para mexer com queijo, preguiça nem pensar. O sabor do queijo da canastra encantou usuários de todos os países, responsáveis por avaliarem os produtos de forma voluntária na plataforma americana. O exemplar mineiro foi considerado moderadamente ácido e levemente apimentado, características conquistadas devido à região. A gente tem que considerar muito, né, a parte de relevo ali daquela região, né, do clima da onde essas queijarias estão inseridas. Muitas dessas queijarias estão nas serras, né, onde tem um clima mais ameno, né, então isso facilita muito a parte da maturação. Então esses processos de maturação vai acentuando esses sabores. A fama do queijo mineiro tem chegado longe graças também a políticas públicas que garantem a qualidade e facilitam a comercialização do produto e ao fortalecimento da cadeia produtiva. Ao longo do tempo, se evoluiu essa cadeia produtiva. Os produtores foram inseridos em novos mercados, né? A gente vê aí o queijo Minas artesanal sendo utilizado muito na parte de gastronomia, né? Tem muito circuito de rota de turismo, né? Tanto na região da canastra agora tem um circuito recém-criado, né? Despertando para essa visibilidade que o queijo Minas artesanal vem conseguindo conquistar ao longo do tempo. Além da canastra, Minas conta com mais 9 regiões caracterizadas como produtoras de queijo Minas artesanal, sendo que 3 foram reconhecidas em 2021. O trabalho de descoberta de novas regiões e conquista de mercados é contínuo. Estamos reconhecendo as regiões tradicionalmente produtoras dos nossos queijos artesanais, resgatando queijos historicamente produzidos que não tiveram reconhecimento legal necessário ao longo dos últimos anos, e estamos com todo o empenho, todo o esforço para promover cada vez mais não apenas o queijo Minas artesanal, mas como todos os queijos artesanais produzidos em Minas Gerais e que certamente vão conquistar também o mercado consumidor de todo o planeta. Odilon, essa hora, esse queijinho com doce de leite. Agora, tá fácil, né? Ele considera, assim, conquistar o mercado consumidor de todo o planeta. Tá fácil, né? Tá fácil. Tão delicioso. Nossa. O queijo mineiro, meu Deus. Muito bom, muito bom. E com essa matéria deliciosa, a gente encerra o Pauta Aberta de hoje. É isso, muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo fim de tarde. A gente se vê amanhã aqui na TV Evangelizar. Tchau, tchau. Tchau.